dia, professora Mônica. Bom dia, gente. Bom dia, meninas do blog, Cláudia e Maria Clécia, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, professora Mônica, ao nosso bate-papo de hoje. Professora Mônica, gentilmente cedeu o seu tempo para conversar com a gente um pouquinho sobre o projeto pela primeira infância. Um assunto super interessante e importante para a formação de professores, para a gente discutir um pouquinho, trocar saberes, que é uma das propostas que o blog Tecnologia e Educação tem assim estabelecido, né? Alguns bate-papos com pessoas interessantes, pesquisadores, professores super engajados nas suas formações e que tem essa disponibilidade de fazer trocas interessantes aqui com a gente. Eu agradeço muito, Mônica, de antemão. Eu que agradeço o convite. Está sendo um prazer bater esse papo com vocês e conhecê-las também. Obrigada. Eu penso que, assim, para mim e para a Clécia, um enorme prazer também conhecê-la e ter uma manhã tão produtiva de tanto conhecimento. Eu vou passar agora a apresentação do mini currículo, né, da professora Mônica Carolina Miranda, que é psicóloga, neuropsicóloga, professora afiliada na Universidade Federal de São Paulo, professora do mestrado em psicossomática da Unib, e Psicobiologia da Unifesp. Membro fundador do Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil, que é o NANI, e coordena o projeto pela primeira infância, que é o PPI. É pesquisadora associada da Rede Nacional de Ciência para Educação, a rede CPE, e bolsista em Produtividade e Pesquisa do CNPq. Professora, muito obrigada novamente e que tenhamos um excelente momento de bate-papo nessa manhã de segunda-feira. Agradeço e vamos tirar a professora, vamos de Mônica apenas, para que a gente possa ficar mais à vontade. Bom dia, professora doutora Mônica, é um prazer tê-la conosco para esse bate-papo, né, que vai ser muito frutífero pelos seus conhecimentos. Então, eu iniciaria perguntando se poderia nos apresentar o projeto pela primeira infância, da qual você faz parte da equipe e de realização desse projeto. O projeto pela primeira infância surgiu com um edital em 2013. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, junto com a FAPESP, tem lançado alguns editais de apoio a pesquisas em primeira infância. E então eu apresentei esse projeto à FAPESP, nós fomos concedidas com o auxílio financeiro para desenvolver o projeto pela primeira infância. A ideia do projeto ele é baseado no modelo teórico, que é de modelo de resposta à intervenção, que é o RTI. O RTI ele é muito usado na idade escolar. São medidas de estimulação do desenvolvimento da criança, prevenindo dificuldades de aprendizagem. Então, no modelo para a idade escolar, algumas ações têm sido desenvolvidas aqui no Brasil, a Renata Mouzinho, da UFRJ, a Simone Capellini, da Unesp, fizeram alguns trabalhos, eu também fiz alguns trabalhos voltados para a idade escolar, e aí me interessei em fazer trazer esse mesmo modelo, que já é um modelo bastante preconizado fora do Brasil, e, na verdade, então, a resposta à intervenção é um dos critérios para o diagnóstico da dislexia. Então, a criança primeiro tem que passar por esse processo de intervenção para depois ser feito o diagnóstico. Isso já é obrigatório com os critérios do DSM-5. E, então, em 2013, quando a gente teve essa verba, foi apresentada a ideia para a FAPESP de desenvolver ações baseadas neste modelo para a primeira infância. Então, é o pré-KRTI, de preschooler. E a ideia são níveis de ações que vão desde instrumentalizar quem lida com a criança, seja o professor, seja o coordenador, até quem apoia a criança, por exemplo, na hora do intervalo. Auxiliar de desenvolvimento, auxiliares, Na primeira infância, então, na educação infantil, são os auxiliares de desenvolvimento.
ou seja, instrumentar eles com conhecimento sobre o que é criança, sobre o que é o desenvolvimento da criança. E principalmente estimular o desenvolvimento, das estratégias de estimulação do desenvolvimento. Então, em 2013, a gente começou preparando uma série de materiais para os professores, né, que aí a gente chama, então, de um projeto de formação, ele acabou se chamando Projeto PPI, ou Projeto pela Primeira Infância, porque então a gente está fazendo uma série de ações. Então, as primeiras ações foram em relação, e são ainda, né, em relação à formação dos professores, sobre o que é desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança. Então, basicamente, a gente tem 10 apostilas com uma linguagem não técnica, bastante acessível ao professor, que possa entender, por exemplo, o que é desenvolvimento da atenção. O que é atenção? Né? Os tipos de atenção, por exemplo. Como se desenvolve a atenção e o que é importante o professor fazer para estimular essa área do desenvolvimento. O que são funções executivas e por que é importante na infância a gente, né, trabalhar já com organização, com planejamento, porque isso ajuda a regular o comportamento da criança, né? Evitar problemas de saúde mental no futuro. Então, sempre são ações nesse nível, preventivas. Uhum. Tem sobre linguagem e fala, o que é diferente, o que é falar e o que é linguagem, né? A linguagem oral, a linguagem escrita, né? Quais são essas habilidades fundamentais para a alfabetização da criança quando ela ingressar no primeiro ano, no segundo ano, iniciar o seu período de alfabetização. Então, existe o curso, a gente já viajou pelo Brasil com esse curso, né, presencial. Então, nós já fizemos aqui no interior de São Paulo, fui para Natal, Rio Grande do Norte, fiquei lá 1 ano como professora visitante na UFRN, e aí a gente levou para o interior. E aí, então, a gente, né, testou se também isso funcionava para escolas de nível rural. E principalmente, né, no Nordeste brasileiro. Funcionou muito bem. Então, o material é aplicável e, né, é fácil para professor que esteja numa área rural, numa área urbana entender. O material e o curso, o conteúdo ser bom para ele, né, justamente para essa formação. Viajamos para Recife, uma professora lá, Pompeia Vilacham, e levou para o Recife pela Universidade Rural de Pernambuco, aplicou lá também e o município até do Recife contratou por um número grande de professores o curso presencial. Ano passado nós fomos para Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Brasilândia, fizemos uma edição, a gente ia fazer novamente esse ano por causa da pandemia, não foi possível seguir presencialmente, mas acabamos de formar mais uma turma de 120 professores online com o município de Aguaí. E aí a gente tem dados, inclusive, que mostram com evidência que o curso tem alcançado nossos objetivos, né, de ser importante e ser relevante para a área da educação infantil. A gente acabou de publicar um artigo ano passado, agora no final do ano, 2019, mostrando exatamente isso. Então, né, essa formação, ela é relevante, ela é importante, a gente aplicou questionários e a gente viu exatamente isso, que a gente traz, por meio, inclusive, das evidências de pesquisa na minha área, que é de neurodesenvolvimento, isso é um conteúdo relevante, de fato, para o professor e importante. Então, eles ranquearam dessa forma, com muitas notas de alta satisfação, né, em vários quesitos, enquanto aprendizagem, enquanto conteúdo e etc. Esse ano tem uma aluna minha de mestrado, a gente começou a fazer ações voltadas para pais. Então, as mesmas informações para os pais. Só que ao invés de ser curso, obviamente, não é o fator ser com pais, né? Então, a gente está produzindo, estamos finalizando a produção de e-books, podcasts e vídeos. Então, uma série de podcasts entrevistando pesquisadores também do Brasil. Então, por exemplo, o professor Fernando Lousada, que é da Federal do Paraná, eu fiz um podcast com ele, a gente falando sobre o sono na primeira infância. Né? A gente fez um podcast com uma nutricionista sobre alimentação e o desenvolvimento cerebral. Por que é importante, né, a questão da seletividade, né, não acontecer, porque mas ele está bem, ele está saudável, né, ele está crescendo, mas, né, às vezes a seletividade pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral,
Né? Esse cérebro precisa de proteínas que muitas vezes, né, os alimentos podem faltar com tanta seletividade. A gente tem visto cada vez mais a seletividade das crianças pequenas ao se alimentar. Então, a gente falou, achou muito relevante falar sobre esse tema, fazer um podcast. E por aí tá indo, também falar sobre o que é desenvolvimento motor, o que é desenvolvimento da linguagem, como os pais podem estimular isso, assim como também como os pais e como os professores, também no nosso curso a gente aborda, o que a gente chama de sinais de alerta. Meu filho tem um problema, Mônica? Não necessariamente. Ele ainda está se desenvolvendo. Mas a gente dá algumas dicas. Olha, isso pode ser um sinal de alerta. Né? Então, vamos acompanhar essa criança ou pedir a orientação de um profissional. Então, a gente vai dando muitas dicas nesse sentido. Né? Dos tantos pais e os professores entenderem o que é criança, o que é crescimento e o que é desenvolvimento da criança. Quais são essas habilidades que são extremamente importantes serem estimuladas, né, desde 2 anos de idade, para que a criança tenha maior sucesso na alfabetização e, de novo, prevenindo futuras dificuldades de aprendizagem. Numa criança que não tenha sido estimulada adequadamente. Principalmente a gente sabe no Brasil, né, Clécia, Kelly e Cláudia, vocês também atuam nessa área da educação. Algumas das nossas escolas no Brasil são muito díspares, né? Socialmente. Enquanto também as crianças, né, têm problemas socioeconômicos que muitas vezes elas chegam à escola, né, com 3 anos de idade ou menos, né, as crianças de classe mais baixa chegam muito mais cedo, né, à escola, e é uma disparidade muito grande, é uma desvantagem que a gente tem no Brasil socioeconômica, que a gente sabe que tem impacto no desenvolvimento da criança. E, portanto, a gente precisa unificar e levar este nosso conhecimento acadêmico. E foi essa a ideia, e eu amo o projeto pela primeira infância por isso, né? É a gente sair dos nossos laboratórios e ir para a vida das pessoas. Né? Então, ir para as escolas, ir para os pais, conversar com eles, abordar isso de forma que eles entendam, né? O porquê que nós, especialistas, estamos chamando a atenção. Olha, você precisa estimular. Mas estimular o quê? Estimular como? Porque vem muito isso, né? Eles acham que estimular, muitas vezes a gente viu isso, os pais sempre perguntam para a gente, né, nós especialistas, assim, então, você acha interessante eu colocar ele no inglês, na natação, porque então eu estou estimulando meu filho. Não, você está cansando o seu filho. Está cansando, uma agenda né? surreal. Estimular o desenvolvimento. Nossa, então ele faz muita coisa porque ele tem que aproveitar. Um dos neuromitos que eu costumo trabalhar já numa das primeiras conversas com os professores o período ótimo de desenvolvimento da criança é até os 3 anos de idade. Não, gente, a criança está se desenvolvendo bastante. E ela vai se desenvolver, né? O ser humano se desenvolve até o final da vida. E, assim, isso virou um neuromito. E o excesso de atividades das crianças pequenas começou a ser um problema. A gente falou, isso não é estimulação. Né? É óbvio que esse é um período de rápido crescimento do cérebro da criança, os 3 primeiros anos, de formação de muitas sinapses. E na semana passada até me mandaram um áudio falando isso. Mas ela completou já todas as sinapses aos 3 anos. Gente, não existe. Né? O nosso cérebro vai continuar amadurecendo. Né, são esses primeiros 3 anos de fato. No período da adolescência também há a formação, né, de muitas novas conexões, assim como também, né, que a gente chama poda neural, esse cérebro se lapidando. Então, são 2 períodos muito importantes de desenvolvimento. Eu também tenho um projeto com o pessoal da Unifesp, que é sobre adolescer. A gente chama projeto Adolescendo com S. É um processo de adolescer. Então, a gente está olhando para essas 2 faixas etárias agora com bastante cuidado e com muitas descobertas, inclusive. E eu sempre trabalhei com a idade escolar. Quando eu me voltei para pesquisas em primeira infância, um mundo de descobertas, né? Vocês que atuam com essa, você, né, que atua bastante com a educação infantil, sabe disso, é um mundo de descobertas para nós, pesquisadores, né? Eu falo muito para as pessoas que, para quem eu dou curso de especialização em neuropsicologia, por exemplo, assim, vocês acham que criança, né, é um ser contínuo? Não, a gente vai ter aí períodos de desenvolvimento da criança que a gente tem que saber muito bem de que criança a gente está falando, de qual idade a gente está falando, porque não é uma massinha, né, crescendo apenas e se modificando. Há períodos extremamente relevantes para algumas áreas, para algumas habilidades.
da vida daquela criança, que aí, de novo, é essa janela de oportunidades. E uma vez, né, havendo um atraso aí, né, uma área, por exemplo, com a linguagem, eu posso ter um impacto muito importante na vida dessa criança. E dessa pessoa, né, que vai se tornar um adulto. E ainda vem muito o conceito do mini adulto, sabe? Sim, eu ia perguntar, a gente até estava conversando sobre isso com as meninas. O que é ser criança, né? Qual que é a concepção de ser criança? Que é realmente nos dias de hoje, né? Isso, né? E a gente ainda vive essa ideia do mini adulto, né? O que seria ser criança hoje, Mônica? Esse é o tema o primeiro tema que a gente já trabalha, tanto com os pais quanto com os professores. Porque o projeto surgiu até dessa demanda dos próprios pais, dos próprios professores. Então, quando a gente monta o material, a gente parte de um primeiro passo, que é entrevista com os professores ou com os pais. Foi daí que surgiram os materiais. E uma das primeiras perguntas que a gente faz para eles para vocês, o que é ser criança? E vem muita coisa bacana, mas, de novo, ainda permeia menos agora, nos últimos anos, mas ainda permeia a questão do, né, o vir a ser. O tornar-se adulto. E aí a gente esquece muito de olhar a criança nessa fase e as necessidades dela nesta fase. Enquanto não é sujeito sócio-histórico, é uma criança da era tecnológica, diferente da criança do passado. Né? Esse, mas é difícil, vem palavras muito do tipo, né? É difícil, é o anjo, é luz, ele é tudo isso, né? Traz essa questão da afetividade. Sim. Mas também a gente tem que olhar para necessidades dessa criança em desenvolvimento. Então, tanto o título, né, que a gente dá para esse material inicial chama Criança, um ser em desenvolvimento. A outra coisa assim que a gente fala da criança, então, como um ser em desenvolvimento, e que hoje tem se abordado muito, principalmente assim, para quem tem essa vivência de pediatria com adoecimento da criança, é a questão da superproteção. Também. Né? E a gente percebe que, principalmente agora, nesse momento de pandemia da Covid, as mães praticamente colocaram as crianças dentro de uma bolha. Em que isso interfere lá na frente, Mônica? Essa é uma pergunta que dá para te responder de várias formas. Mas, Então, a gente fez também um podcast com o Dr. Daniel Becker, talvez você conheça, ele é do Rio de Janeiro, é um pediatra do Rio, e ele fala bastante sobre um tema que tem ganhado força, e não é trazido por ele, é trazido por um pesquisador americano, se eu não me engano, e que a Adriana trabalha bastante esse tema, a minha aluna de mestrado, que é transtorno do déficit da natureza. O emparedamento da infância. Cada vez mais que a gente está vendo a falta da criança brincar ao ar livre. Sim. E aí, qual é a implicação que você disse disso? Então, quando a gente trabalha com desenvolvimento motor, e aí é muito comum também eu ver isso, principalmente nas redes sociais, aqueles grupos de mães ou grupos de professores, é importante a gente na rede acompanhar, e eu acompanho bastante para saber o que permeia, né? Aí essas conversas entre mães e professores de educação infantil. E não é incomum eu ver assim, tipo, mas uma pergunta do tipo na rede social, mas meu filho não gosta de coisas verdes, né? E aí começou um monte de conselhos, olha, então você tem que ver se ele não é autista. E assim, uau! De novo, lembra a questão, a seletividade alimentar? Pode ser isto. Né? E você falou, Cláudia, né? Não, ele só come o que ele quer. É uma forma de protecionismo que está prejudicando, né? Essa criança não pisar na areia, não sentir as diversas texturas. A gente está falando de integração sensorial. E cada vez mais a gente vê de base crianças com problema de desenvolvimento motor sensorial atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Sim. Eu sempre uso uma analogia da casa. Nas aulas, com os pais, com os professores, eu falo, a gente tem para construir, né, as paredes, eu preciso de um bom alicerce, né, que vai sustentar essas paredes e, portanto, o telhado. Qual é o alicerce
quando a gente fala da criança e do desenvolvimento dela. É desenvolvimento motor e linguagem para mim. Porque a gente vai ver uma cascata de efeitos de dificuldade de aquisição de habilidades por conta das habilidades de base estarem com prejuízo. Então, quando você fala, né, desse protecionismo, de muitas vezes assim, a falta de segurança, então é melhor levar no shopping, porque, né, o shopping tem a questão da segurança, mas aí essas crianças, aí com esse termo que, né, que o Daniel Beck usa, que eu gosto muito, o emparedamento da infância. É muito comum a gente ver, vamos brincar, vamos pro shopping. Uhum. Então, o shopping muda? Não. Ele vai estar lá sempre igual. A natureza muda toda hora, né? Essa criança vai viver novas experiências, vai ver novas coisas, ouvir novos sons, né? Sentir, tocar, né? Tato, audição, visão, os 5 sentidos precisam ser bastante estimulados, que é isso que é a integração sensorial. E aí, na fisioterapia, né, na terapia ocupacional, se trabalha muito essa questão da integração, de como às vezes a criança ela é hiperresponsiva, ou seja, ela busca muita sensação, ou ela é hiporresponsiva. Não gosto disso, isso me irrita. E isso se confunde com autismo. Sim. Ou seja, né, aí vira a questão do diagnóstico, que não é um problema, não é um transtorno mental, não é um transtorno neurológico. É um problema disso que você trouxe, né? Não, então ele não pode, ele não gosta. E aí vai criando uma cascata de problemas de comportamento e até mesmo de problemas cognitivos. E hoje, enquanto mãe, isso foi uma coisa que um dia desse eu me peguei assim, refletindo acerca, porque meus filhos já são adolescentes, né? Já caminhando aí para a fase adulta. E aí eu falei assim, aí eu comecei a observar umas pessoas muito próximas, eu falei assim, gente, eu acho que eu não fui uma boa mãe. Ou será que eu fui uma boa mãe, a outra que de repente está super protegendo? Então isso me fez refletir muito, porque eu falei assim, gente, os meus filhos aproveitaram tanto, que principalmente a questão da primeira infância, e hoje eu vejo as crianças fechadas com videogame ou com telefone ou com o iPad na mão, e essas crianças não têm envolvimento com o mundo exterior, né? Não pode experimentar uma comida diferente, não pode ir num parque diferente. Essas crianças perderam a liberdade. Na verdade, eu consigo enxergar dessa forma. Né? Aquela liberdade da infância talvez hoje seja muito restrita. Eu gosto muito desse termo que ele usa, né? O emparedamento da infância. Verdade. É forte, mas é interessante forte. porque concentra exatamente o problema, né? Você vai, uma criança, quantas crianças a gente vê hoje, bebês, 2, 3 anos de idade, botando o pé na grama pela primeira vez aos 3 anos de idade, Sim. muitas vezes. Não, e se a criança sente, tem alguma sensação, porque é uma superfície diferente, aí ele não gostou, aí tira, aí não pode. Exatamente. É o mesmo caso da alimentação, né? A gente pode comparar de você ir apresentando os alimentos, e é claro, quando a criança vai experimentar algo novo, muitas vezes ela vai cuspir, ela não vai gostar, mas você tem que apresentar de novo, e de novo, e de novo. Não é porque ela não gostou, é porque é diferente, ela não conhece aquele sabor. Ela só tomava leite, aí ela passa a tomar um suquinho, depois ela vai para uma papinha. Não, ele não gosta, ele não quer mais. Eu lembro, né, que nesse início, essa inserção alimentar, não gostou, eu hoje na abobrinha. No dia seguinte, a abobrinha estava com a cara do palhacinho no prato. Sim. E aí estimulava de uma forma diferente, mas eles não deixavam de comer. Não, tem pesquisas hoje, para vocês terem uma noção, pesquisas sobre isso, e com dicas de como fazer a introdução alimentar. Sim. Ou seja, sair, né, do seio materno, do leite, a introduzir os outros alimentos. Pesquisa sobre isso. Que é interessante, né? Da nossa época, das nossas mães, come o que tem na mesa, né? Nesse aspecto... Isso tem se tornado, né? Por isso tem se tornado um problema mundial. E nesse aspecto, professora, por isso que se fala, né, qual a importância de se investir na primeira infância para uma educação, uma saúde, algo saudável, né, nesse desenvolvimento, não só cognitivo, essa relação que tem com a neurociência,
e esse bem-estar que leva realmente o desenvolvimento sadio da criança, né? Desenvolvimento, como é chamado, então, nessas fundações que a gente tem hoje no Brasil, como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Lehman, né, que apoiam, obviamente, aí nós, pesquisadores, a rede, como você citou, né, Cláudia, que eu faço parte como membro pesquisadora da rede CEP. Então, existe essa preocupação hoje da gente, de fato, em relação à primeira infância, porque não é de hoje que vários economistas no mundo têm apontado que quanto mais um país investir na primeira infância, esse país vai gastar menos com esse adulto. Você diminui criminalização, você diminui problemas de desemprego, de problemas de saúde mental. Então, você vai investir mais aqui para economizar. O país economiza muito mais lá no futuro, desse indivíduo que ele investiu na primeira infância. E é isso, os últimos anos, esses últimos 10 anos, desde quando a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal começou a apoiar as pesquisas aqui no Brasil, que foi o primeiro edital, se eu não me engano, em 2011, veio o Marco Legal da Primeira Infância, veio o Plano Nacional pela Primeira Infância. Nas últimas eleições, foram assinadas cartas de compromisso dos governantes com essas fundações em relação ao compromisso com a primeira infância, né? As escolas de maior qualidade, a formação dos professores, né? E a gente tem enfatizado muito isso, a formação do pedagogo precisa mudar em relação a entender o que é desenvolvimento de fato. Piaget, Luria, Vygotsky, que a gente é nossa base, é claro, a gente ama, a gente, né, continua ensinando, né, sobre Piaget, Luria e Vygotsky, esses grandes teóricos. Só que hoje a gente sabe de especificidades do desenvolvimento que o profissional que lida com a criança ele precisa saber. Então, de novo, nas teorias, Luria trabalhou bastante com a questão do desenvolvimento da linguagem. Só que hoje o que a gente sabe sobre linguagem é muita coisa. Muito mais do que ele falava de uma forma bem geral, porque obviamente era naquela época que ele era um estudioso. Desenvolvimento motor, né? O Piaget falava do período sensório-motor. E era um período largo, né, de desenvolvimento. E aí a gente fala, uau! Né? A gente hoje trabalha com os professores, no nosso material, mostrando a cada 3 meses. E que está se desenvolvendo. Interessante você falar desse desenvolvimento neuropsicomotor, que essa semana eu dei aula, né, sobre desenvolvimento infantil para a turma de medicina. E aí eu falei assim, gente, temos que ver Piaget, Freud, todo o contexto para entender. Gente, eles terminaram a aula assim maravilhados. Professora, como pode tudo isso ter envolvimento no desenvolvimento infantil? Eu falei assim, para vocês verem a riqueza, né? É o período de maior plasticidade da criança, nesses primeiros 1000 dias, né, de vida que a gente fala. Isso, a gente fala dos 1000 dias. Maravilhados, né? É incrível, isso tem que ser muito disseminado, de fato. Principalmente na área de saúde, para eles valorizarem muito na hora da consulta de puericultura, de atendimento, na assistência. Porque, às vezes, assim, o que a gente fala na escola, essa mãe não ouve, na creche, na escola. Mas, de repente, na consulta médica, ela vai ter um outro olhar, é falado de uma outra forma. Então, isso é muito importante, né? Que a gente consiga transmitir esse conhecimento para os meninos. Estamos falando da questão das habilidades socioemocionais que estão faladas hoje, né? Sim. Então, que habilidades são essas? Já se voltando, obviamente, muito aí para a questão, principalmente da criança na idade escolar, né? De trabalhar a questão, né, dessas habilidades de empatia, de regulação do comportamento, de expressar essas emoções e etc. Só que a gente esquece que isso já começa no bebê desde pequenininho, né? De expressar suas primeiras emoções, como, né, que os cuidadores acolhem isso. A gente tem falado muito sobre a questão do vínculo e do afeto, né? Do ponto de vista, sim, além da psicologia, das teorias tradicionais, também o quanto que a questão vínculo e afeto é um fator importante para o desenvolvimento cerebral dessa criança. Além do desenvolvimento emocional, tem também o fator, aí sempre, né? Nós somos um ser biológico. Então, o cérebro está sempre em voga, ele precisa, inclusive, desses alimentos. E o vínculo e o afeto hoje é muito pesquisado em relação a como ele é fundamental
para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Portanto, né, desde bebê desde bebezinho a gente vai olhar essas relações de vínculo e afeto. Esse é um dos temas que a professora Pompeia Vilachan, lá da Federal Rural de Pernambuco, trabalha bastante. A gente também tem um material elaborado por ela, de que ela trabalha, e isso fala sobre isso, a importância desses cuidadores, estabelecer o vínculo, estabelecer o afeto, porque senão a gente vai ter também o que é chamado estresse tóxico, também é outro assunto hoje muito discutido em relação à primeira infância, né? O quanto tudo isso, esse ambiente, pode trazer marcadores para o desenvolvimento da criança que podem ter um impacto positivo ou muito negativo. Uhum. O cuidado que, né, a gente tem que ter também de olhar para esse desenvolvimento, né, que aí sim a gente vai falar socioemocional, essas habilidades socioemocionais, mas junto com essas outras, que não olhar só para o que acontece com a criança, mas é olhar para o que acontece com essa criança nas suas relações afetivas, com os seus cuidadores. Mônica, pensando em tudo isso, agora, né, com o século XXI, há tantas pesquisas, a neurociência trabalhando junto com a educação, com a saúde, na prevenção de questões, como que você pensa que teria que ser essa formação de professores que vão atuar na educação infantil, né? A gente tem um curso de pedagogia muito deficiente, que não atende mais à expectativa de formação do ser humano hoje. A gente sabe disso, né? Você tem, assim, pensado, vocês, na pesquisa, no grupo, né, que vocês trabalham a respeito de uma formação mais integral no curso de pedagogia, mais ampla? Como é que vocês têm visto isso? O Plano Nacional pela Primeira Infância vai trazer exatamente isso. Uma necessidade de se rever os cursos de pedagogia. Né? Está lá como meta, né, o marco legal, ou o Plano Nacional pela Primeira Infância, está lá isso como meta, mas ainda, infelizmente, né, no Ministério da Educação ainda não se discute essas mudanças. Porque hoje os esforços estão concentrados em relação à questão da alfabetização. Né? A gente está com muitos problemas em relação à alfabetização. Então, há um grupo de pesquisadores, incluindo neurocientistas, lá em Brasília, né, incluindo Fono, como a professora Ana Luísa Navas, a professora Rochelle Fonseca, da PUC do Rio Grande do Sul, e vários outros pesquisadores que são experts nessas áreas de desenvolvimento na idade escolar e a alfabetização. E os esforços estão nesse sentido neste momento. Não vi, ou não é do meu conhecimento, nenhum movimento ainda em relação à formação do profissional da pedagogia. Eu sei que, até por conta, né, da questão dos alfabetizadores, de novo se repensar a formação também, né, destes professores que alfabetizam a criança, mas no Plano Nacional, no marco legal da primeira infância, em ambos os documentos tem essa ressalva já, ou seja, essa meta, mas, de novo, não vi ainda, infelizmente, nenhum movimento que, de fato, esteja discutindo, né, essas disciplinas de desenvolvimento que tem nos cursos de pedagogia, mas, de novo, que é dado como se dava há 5 décadas atrás. Uhum. Trabalhando com teóricos que são importantes, e esses teóricos Sim. acabam caindo nos concursos públicos. Sim. Né? Isso é importante, então a coisa tem que mudar de forma geral. Né? Para mim, começando, né, pela questão dos concursos públicos, de novo, esses teóricos são importantes, como você falou, né, Cláudia? Eles precisam ser entendidos pelos pedagogos ou por diversos profissionais, de onde saiu a psicologia do desenvolvimento, mas onde nós estamos agora. Sim. Né? Qual o nível de conhecimento que a gente já tem, e que é isso, essa particularidade, né, que você falou, você fala nos seus cursos, eu falo nos meus cursos para os pedagogos, né, para os professores, né, esse nosso curso do PPI, que a gente vai falar dessas especificidades a cada mês da criança, né, a cada 3 meses, né, de desenvolvimento, que é pleno, né, e acontecem muitas coisas nesses primeiros anos de vida. E aí essas particularidades precisam. Eu dava aula na pedagogia lá na Ibirapuera, na Universidade de Ibirapuera, que é, né, foi onde nos conhecemos, e
como você falou, Cláudia, eles ficavam encantados, assim, poxa, professora, a gente sabia aquelas fases de desenvolvimento da fala, da linguagem. Aí falou, senhoras, né, discutimos o bebenês, né, o manhês, o quanto que isso é bacana, mas o quanto isso pode interferir, né? E eles ficavam encantados, assim, tipo, mas gente, né, a gente hoje sabe essas especificidades que precisam ser olhadas, né? E não como um bloco. E eu acho que assim, é muito importante que seja trabalhado nas diversas áreas, porque se todos os profissionais a que essa criança tiver acesso tratarem de uma forma diferenciada esse assunto, o desenvolvimento dessa criança vai ser muito melhor. Né? Porque assim, às vezes um profissional não consegue, mas o outro consegue, de repente, sensibilizar os pais. E aí você tem uma possibilidade maior, né, que se abarca a criança. Na verdade, é uma construção que seria algo muito, muito ideal, que é um trabalho de equipe multidisciplinar. Sim, né? sim, sem dúvida. Todos com um olhar muito sensível para a primeira infância, trabalhando com a família, trabalhando com a educação, trabalhando com a saúde, a nutricionista dentro da escola, um pediatra também, uma parceria, uma fono, uma psicóloga, enfim, uma psicomotricista, uma psicopedagoga, todos trabalhando junto com a equipe docente, com a coordenação, com a direção da escola, com a formação dos professores, as berçaristas, todas que estão ali envolvidas, a equipe toda, desde o porteiro até a cozinheira, todo mundo com um olhar atento para dar um suporte para que aquela criança tenha uma infância sadia, que ela possa brincar, que ela possa ter liberdade, autonomia e que ela seja bem assistida nesse momento da vida dela. Eu vejo que esse é o caminho ideal. E aí a gente não vai ter problema na alfabetização, a gente apaga incêndio, a gente está olhando a alfabetização com os problemas, mas eles estão vindo da educação infantil. Né? Eles estão vindo dessa primeira parte escolar, assim, primeira fase escolar, seja da creche, dos berçários, e depois da educação infantil em si, dos 4 a 6 aninhos. Não é um depósito de crianças, não é um hotel que a criança fica 12 horas lá, com uma agenda super lotada, que a gente sabe disso, também tendo muitos estímulos para causar um estresse que não vai levar a lugar nenhum, só vai deixar ela adoecida, né? Doente também. Além disso, que a gente discute bastante com, né, tanto pais quanto os professores, e por isso a nossa preocupação de fazer este material para os pais, é de alertá-los em relação à alfabetização precoce, por exemplo. Sim. Porque muitas vezes vem a cobrança da família em relação à escola, de que isso aconteça durante, então, aí o período da educação infantil, que não é o papel da educação infantil, isso já está muito claro, essa concepção, né, de creche do passado, que era o lugar onde as crianças ficavam para a mãe poder trabalhar. Hoje a gente sabe que a educação infantil não tem mais essa concepção assistencialista. Não. Ela tem um papel fundamental em relação a, de fato, isto, né, desenvolver, estimular o desenvolvimento da criança. A BNCC veio aí ajudar a dar mais parâmetros, né, qual é o papel da educação infantil, mas é sempre que os professores, assim, nos cursos, quando a gente fazia as formações, os professores falavam assim, Mônica, então, a gente, até agora a gente tem um entendimento mais amplo do porquê, de fato, eu preciso olhar para algumas habilidades que estão se desenvolvendo, mas até essa criança pegar o lápis, né, antes de oferecer uma folha A4 para essa criança, né, fazer as primeiras letras, eu preciso olhar para esse desenvolvimento motor, olhar para o desenvolvimento da linguagem e assim, bom, então essa criança, ela está conseguindo escrever um nome, qual é o problema? Nenhum. A minha questão é a criança que não está conseguindo e é normal ela não conseguir. Só que ela está sendo comparada com a que consegue. Meu filho tem um problema. Não, ele não tem problema. Não tem problema. Porque ele está na fase que a gente espera de desenvolvimento. Se ele ainda não consegue escrever o nome, isso não é um problema. Não. Quais habilidades eu preciso para produzir uma letra? Parece que, para as mães, isso parece mágico. Não é, né? Não é mágico. Ele precisa andar... Não é natural, né? Não é talento.
Ele precisa andar descalço, ele precisa pisar na grama, ele precisa brincar na areia, ele precisa brincar com argila, com massinha, ele precisa cantar, dançar, ele precisa interagir, ele precisa trabalhar com vários tipos de materiais antes dele pegar num lápis e escrever uma letra, né? Tem tudo isso, ele precisa brincar de fazer comidinha, precisa de um monte de coisa. Na verdade, se você der essa liberdade e propiciar esse ambiente, a criança vai fazer isso sozinha, porque ela é super, assim, investigadora por natureza. Ela vai investigar e ela vai brincar, ela é criativa. É o adulto e a escola que vai lá e corta tudo isso dela, né? E depois quer exigir tudo de volta, né? Quer cobrar Inclusive, todo, né? Desculpa, nos e-books que a gente acabou de escrever, a gente agora vai diagramar e tal, isso está disponível para toda a população, a gente trabalha exatamente esse fator, né? O que eu aprender, né? O aprender na criança, e no ser humano, ele é intencional, ele é dinâmico e ele é criador. Né? Não é, por exemplo, só o aprendizado acadêmico apenas, é o aprendizado como todas as suas experiências de vida. E é isso que você falou. Se eu souber aquilo que eu oferto à criança, o que eu permito que ela explore, eu estou, ao mesmo tempo, desenvolvendo as habilidades e as potencialidades dessa criança, diminuindo impactos, né, de possíveis problemas nesse desenvolvimento. Mas, em particular, o professor, o profissional da educação infantil, de forma geral, ele precisa saber que áreas eu preciso estimular. Como e por quê. O professor faz uma coisa que é muito bacana, né? Os professores da educação infantil, eles ofertam, de fato, diversos materiais, eles têm uma base de conhecimento bacana, e que às vezes eles falam assim, nossa, eu fazia isso, mas eu não sabia que eu estava estimulando a linguagem nesse aspecto. Né? Então, hoje a gente dá parâmetros com o nosso material, que isso é a nossa intenção sempre, de cada vez ter mais materiais, que eles saibam que aquilo que ele está fazendo tem algo que é importante e por que é importante. Né? Então, bom, contar uma história. Né? Eu tenho um projeto agora que Conta Pra Mim, né? Do Ministério da Educação, que foi a partir, então, aí dessa questão que a gente começou a observar cada vez mais, o desenvolvimento da linguagem cada vez mais prejudicado nessas crianças. E por quê? A contação de histórias pelos pais, né? Que foi limitado, como você falou, né, Cláudia, ao uso das tecnologias. Tem uma pesquisa britânica que apontou que, nos últimos anos, a criança pequena vai para a cama, uma a cada 10 crianças que vai com livro para a cama e não tablet. Apenas uma em cada 10 crianças. Isso é bem sério, né? Isso é bem sério. E para a cama com tablet, e não com um livro. Mas assim, gente, é normal, até quando a gente sai para almoçar ou jantar em um restaurante, que esses pais estão com uma criança pequena, eles pegam o telefone, só para você não me atrapalhar agora. Não tem interação, porque a hora da refeição, em casa, ou na rua, no restaurante, seja lá onde for, é o momento de interação familiar. E aí o pai pega o telefone, não, vai lá para você se distrair um pouquinho, para a criança não atrapalhar, gente, isso é muito sério. A tecnologia virou uma babá, né? Ela virou uma babá, fica ali cuidando da criança, né? Isso é muito sério, né? É muito sério. A gente está tendo um impacto menor nos últimos tempos, até porque isso tem sido muito discutido. Então, nas mídias saiu isso o tempo todo, né? Sim. Né? E a própria Sociedade Brasileira de Pediatria lançou nos últimos 3 anos, se eu não me engano, né, estes guias de recomendação. E, de fato, né, chegar a proibir nos primeiros anos de vida o uso de qualquer tipo de tela. Houve um movimento até de alguns colegas nossos da área, assim, não, isso também é exagero, proibir. E aí, isso também, né, a gente gravou um podcast discutindo essa questão, a gente tem feito encontro entre pesquisadores discutir. Então, primeiro, né, eu falei, vamos parar de condenar as mães, né, porque tem momentos que ela vai precisar mesmo colocar lá essa criança e se dar um tempo. Né? É importante para ela também, né, cuidar da saúde mental dessas mães, né, Cláudia, como você falou, também é importante para que a gente dê o suporte para que essa criança também seja mais feliz. Mas a gente vai sempre alertá-los de que a tecnologia ela veio para ficar,
né? Essa é a criança da era, de fato, tecnológica. Ela veio para ficar, e o que a gente discute sempre é o que, quanto e como. Sim. Então, quanto essa criança vai usar a tela, que tipo, né, de conteúdo, e tem pesquisas mostrando que tem conteúdos que são realmente bons para o desenvolvimento, tem conteúdos que são péssimos para o desenvolvimento de algumas funções, de algumas áreas, de algumas habilidades da criança. Então, a gente vai ter que discutir e olhar exatamente isso. Tem muita tecnologia que é benéfica, mas o excesso também, né, mesmo que seja legal esse conteúdo, né, esse uso, né, por exemplo, desses exergames, que chamam, que é um tipo de game com interatividade, com dança, com muito movimento. É muito bacana, mas a criança não vai ficar o dia inteiro. Né? Então, o excesso sempre que é o problema. E essa regulação de como eu vou usar, como você falou, Cláudia. Então, fica aí quieto na mesa para eu comer em paz. Esse é um outro momento. Então, você precisa da sua paz, sim, mãe. Mas no momento da refeição, aquele momento é um momento de várias coisas, de trocas. A gente está preocupado com esse alimento, né? O tipo de alimento, ela está tendo ou não a seletividade. É um momento de interação, é um outro momento. E a tua fala, Cláudia, essa nossa de fato preocupação, né, da gente, você que está na área da saúde também, da gente ver isso de fato como um problema e a gente, né, ter ações para assim, tipo, então, pai, de fato, esse não é o momento, esse é outro momento. Quando você quiser dar a tela para que, puxa, eu preciso de um tempo, bacana, mas não aquele momento. E não só a tela para criança, gente, assim, uma experiência minha que eu fiquei extremamente impactada. Certo dia, cheguei na enfermaria de pediatria para passar visita nas crianças internadas. Eu cheguei, eu dei bom dia para a mãe estava mexendo no telefone. Eu examinei toda a criança, eu vesti de novo a roupa na criança e a mãe não percebeu que eu saí de perto. O tempo inteiro no telefone. Eu falei assim, e aí? Porque era o momento dela esclarecer todas as dúvidas que ela pudesse ter acerca da saúde do filho. Foi como se eu não existisse, nem eu nem a criança. Eram os meros fatos decorativos naquele momento. Ela sequer fez uma pergunta, e aí, melhorou, não melhorou? Qual o estado? Como se nada tivesse acontecido. Ela não percebeu a importância do que estava acontecendo. Né? Era o momento dela tirar a dúvida. E isso é interessante, né, Cláudia, que a gente vê em qualquer idade e em qualquer classe econômica. Né? As mães mais jovens, é óbvio, né? Já tem essa coisa de uso excessivo do celular, né? As mídias sociais, o WhatsApp, então, meu Deus. As mães mais jovens. Mas eu observo, como você observou também isso, independente de classe social, independente de idade. Sim. Da mãe, ou do pai. Né? A gente fala mãe sempre, mas dos pais, de forma geral. Porque, por um acaso, quem estava acompanhando era a mãe. Mas, assim, coisas que deixam a gente muito preocupada. E outra coisa que me chamou muita atenção, em outro momento, cheguei também passar visita, a criança até um pouco maior, né? E aí fui conversar com a mãe interagindo. Aí ela liga o áudio do WhatsApp. A senhora pode contar isso para minha mãe? Porque eu não estou entendendo. Eu falei assim, gente... Não. Você vai entender, né? É o seu papel, né? Enquanto mãe, inclusive entender isso, né? Gente, mas assim, é muito difícil. A terceirização, né, Cláudia? Do cuidado, isso também me causa assim, muito impacto. Assim, quando essa criança for para casa, quem cuida? Não vai ter os cuidados que precisa ter, né? Esse momento que nós estamos sofrendo, todo esse período aí de 6 para 7 meses de pandemia, né? Vocês estão realizando algum projeto diferente para lidar com as crianças? Não, especificamente não. O que a gente está vendo mais é um movimento dos próprios professores e das escolas. São experiências de cada escola é diferente, até a abordagem, né, da escola em relação a isso, que a gente está alertando, principalmente por serem crianças pequenas, que não há necessidade de botar essa criança no computador para ter, mesmo que seja um tipo de aula remota, por causa do tempo de atenção dessas crianças,
né, do nível de desenvolvimento delas, que não permite que elas fiquem 10 minutos na frente de um computador, né, falando com um professor. Que eles tenham essa preocupação, né, de levar a atividades que os pais possam realizar, né, propor atividades, mas, de novo, chamamos muita atenção de que isso não seja uma sobrecarga, nem para os pais, muito menos para a criança. Ela está na educação infantil, não há necessidade, nesse momento, da gente ficar preocupado com o que vai acontecer pós-pandemia, porque, mais uma vez, né, não é papel da educação infantil alfabetizar essa criança, e é por isso que a gente, né, está trabalhando com esses materiais para os pais, chamando muita atenção em relação a isso. E principalmente no momento de pandemia, para não haver, mesmo as crianças na idade escolar, eu já vi vários relatos, né, de, puxa, voltou às aulas remotas, 3 horas a criança sentada numa aula remota. Né, se no adulto a gente já tem recomendado que a cada 1 hora de aula remota deve se parar, né, várias pesquisas mostrando que é importante essa parada de 5 ou 10 minutos a cada 1 hora, levantar, etc. Porque, mais uma vez, você vai recrutar a atenção, né, os recursos atencionais da gente são limitados. Então, você está recrutando uma série, você está fazendo um esforço cognitivo que é grande. Para uma aula presencial já é grande, imagina para uma aula remota. Né? Então, todos esses cuidados nos vários períodos. E especificamente na criança pequena, que não sei, não há aula. Né? Você que atua bastante, né? Que é em educação infantil, não há aula. Né? Mas, de novo, é a ânsia dos pais, né? Assim, tipo, ele não tá fazendo nada, o professor do meu filho de 3 anos, de 4 anos, ele tá fazendo bastante coisa. Né? Ele tá propondo atividades que sejam desenvolvidas ou dando suporte de alguma forma aos pais, e que é muito bom, mas tem pais exigindo outras coisas. Né? E aí a gente tem mais feito isso, Clécia, de alertar, né, quando nos consultam, etc. Mas nós, especificamente, o projeto pela primeira infância, a gente não fez nenhuma ação, até porque tem, né, essa preocupação dessas fundações que estão atuando no Brasil, como a Fundação da Seleção Vidigal, a Leno, a Rede CPE, de propor discussões em relação a isso, com esses alertas. Muitas lives foram feitas por vários especialistas, né? Além de discutir também a volta às aulas, isso está sendo feito por estes especialistas. Né? O nosso papel é um outro, que é, de fato, continuar com este projeto pela primeira infância nesse modelo, né? De intervenção, de precoce, né? De atuar para o desenvolvimento pleno e saudável da criança na primeira infância. Mônica, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento assim bem crucial em relação a descobertas que as famílias também acabaram tendo. Elas descobriram que como é viver em família, como é ter um filho em casa, como é eu ter que trabalhar e dividir a atenção com o filho, tentar buscar uma parceria com a escola chegando em casa, como é que a escola vai chegar até a casa dessas crianças, o que a gente pode fazer nesse momento para ser saudável para todos, que parceria que a gente pode construir, que tipo de atividades a gente pode mandar para que a criança também trabalhe em casa com a família, porque as famílias ficaram muito perdidas, sem saber como fazer, o que eu vou fazer nesse momento com meu filho em casa. A gente passou muito por isso na escola, né? Então, a gente pensa muito lá na escola, a gente conversa bastante, a equipe, né? E a gente tem uns encontros semanais de meia horinha com as crianças, meia horinha, 20 minutos, contação de histórias, aula de música comigo, atividades físicas com a psicomotricista, atividades de alimentação com a nutricionista, atividades de estimulação e com as professoras de cada segmento, mas assim, muito tranquilo. A criança que quer vir ao encontro, ela vem, a criança que não está disposta a vir, não vem. Cada família está tentando gerenciar isso em casa da melhor forma, né? Tem famílias que optaram por não
não assumir nenhum tipo de compromisso, porque eu não dou conta, isso é muito para mim nesse momento, eu não consigo. Tem famílias que compraram a parceria e que participam das aulas juntas, assim, ficam junto com a criança, tira aquela meia horinha da sua agenda de trabalho para ficar com a criança. A gente tem percebido muito isso, mas eu acho que foi um momento de impacto muito grande para as famílias pensarem o que é família, o que é ter filho, o que é cuidar de filho, que atenção essa criança precisa ter na primeira infância, porque, na verdade, a escola estava fazendo tudo isso, né? A gente tem crianças que ficam 10 horas na escola, né? Elas chegam dormindo com a mamadeirinha na boca e elas vão para casa dormindo com a mamadeira na boca, né? Então, eu acho que foi um momento bem estressante para todo mundo, bem estressante mesmo, né? Agora, nessa segunda fase, assim, esse segundo semestre, eu acho que deu uma acalmada nas expectativas de todos, porque a escola tinha uma expectativa grande de ter que dar conta como se fosse presencial, e isso é impossível. E as famílias também uma expectativa grande do que o meu filho vai aprender, o meu filho vai perder o ano, o meu filho não vai se prejudicar na alfabetização. Então, umas coisas, assim, umas preocupações que não condiz com o momento, né? Não condiz. Foi um momento complicado para todo mundo, né? De forma geral, a gente teve que se readaptar e pegos de surpresa, né? Eu acho que da criança ao adulto e idoso, para todo mundo teve um grande impacto, principalmente nos primeiros meses, né? De isolamento social, ou distanciamento social, na verdade. E essas questões foram muito frequentes, né? Do que fazer e como fazer. E como você falou, eu vi escolas como você atua e outras escolas também, tendo essa flexibilidade grande, esse, né, jogo de cintura de fato, de oportunizar tanto uma maior tranquilidade para esses familiares, porque de repente, né, essa criança, como você falou, que eu convivia menos, eu passei a conviver 24 horas. Foi, ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo também trouxe uma sobrecarga de coisas para essas famílias. Porque elas tinham que dar conta do trabalho remoto deles, conta da casa, conta dos filhos. É uma sobrecarga muito grande para qualquer ser humano. Né? Então, foi um momento, como você falou, acho que no primeiro semestre a gente viu muitos problemas nessa esfera. Né? Esse segundo semestre eu vejo que, de fato, né, as coisas meio que se adaptaram a esse momento. E de a gente se exigir menos, as mães se exigirem menos também dos seus filhos. Óbvio, a gente vai ter ainda, a gente ainda tem problemas, de novo, independente de classe econômica, mas a gente tem ainda problemas em relação a isso, a estresse e tal. Mas, como você falou, acho que o bom senso agora está prevalecendo. Essa flexibilidade do nosso próprio comportamento, né? A gente está mudando a nossa forma de pensar e ver as coisas e de agir, inclusive. Principalmente com as mães das crianças pequenas, como você falou, acho que foi bastante estressante e foi bastante impactante. Mas eu vejo que nesse segundo semestre, de fato, né, a gente tem... eles têm buscado cada vez menos, né, o profissional da saúde e mais a conversar com a escola. Eu sinto isso, que a gente teve um ganho. A gente teve uma aproximação muito grande das famílias com a escola. Isso, para mim, é um ganho, essa parceria, porque tem que ser um trabalho de confiança, um trabalho de equipe, sabe? E a gente percebe que teve essa conquista da família, confiar na escola, e a escola também ter essa parceria com a família. Estamos trabalhando juntos, né? Não somos inimigos, né? Estamos juntos aqui para ajudar na educação da criança, enfim. Eu vejo esse lado muito positivo desse momento pandêmico que a gente está vivendo. Enfim. Meninas, vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente já está com o tempo esgotando. Só para pontuar nisso que você traz, né, de intensificar o diálogo da família com a escola, é exatamente a ideia, né, deste material que a gente está desenvolvendo aí por meio do mestrado da Adriana,
né, que ela denominou, né, o material parentalidade. A ideia é exatamente que esse material então, vai estar disponível gratuitamente. Se a gente estiver com todo, né, a edição pronta, a gente vai lançar isso lá no nosso site. O material para professores já está lá no nosso site. Então, tem todas as apostilas, livretos, vídeos, né, que são disponibilizados por várias fundações. A gente coloca lá o link, até porque é importante esse vídeo. Ele pode explicar alguma coisa de uma forma bacana e tal. E aí, esse material da parentalidade é exatamente essa a ideia. É intensificar o diálogo da escola com a família. Então, a escola ter este material para uma reunião com os pais, por exemplo, de trabalhar aquele tema com, né, um podcast. Vamos lá assistir juntos esse podcast sobre o brincar na natureza, por exemplo, que a gente fez. Então, a ideia é exatamente isso, é aumentar o engajamento dos pais, intensificar o diálogo dos pais com a escola, por meio da própria escola, usar este material para intensificar esse diálogo. Vai ser fantástico, hein, Mônica? Muito legal. A gente está muito empolgado. Está muito bacana, está ficando muito bonito. Depois a gente vai olhar lá no site. O site já vai divulgar, Sim. mas o material né, o que já está lá no nosso site, está acesso, né, gratuito, de novo, né, a pesquisa. A gente tem um financiamento, né, de pesquisa para dar o retorno à sociedade. Sim, dessa forma, é gratuito. É um trabalho fantástico. Acho que essa é a função mesmo, né? A pesquisa se aproximar da sociedade. Pesquisa para ficar só no papel não dá, né? No laboratório. Precisa ter um diálogo com a sociedade também. Mônica, olha, foi um imenso prazer conversar com você. A gente ficaria aqui, acho que o dia inteiro conversando, né? Porque são muitos assuntos, né? Um assunto vai puxando vários assuntos. É muito interessante. Eu quero te agradecer muito, você ter aceito o convite mais uma vez, ter sido generosa em vir aqui compartilhar esses saberes, a sua pesquisa, dar tantas dicas, falar sobre tantas coisas. A gente vai disponibilizar no blog, a entrevista, os links de acesso todos para que as pessoas possam ter acesso a esses materiais tão ricos que você, com a sua equipe, desenvolve e tão importantes, né? São coisas muito importantes que a gente precisa dar atenção, sim, à primeira infância. Precisa ter política pública, né, Mônica? Precisa ter. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho e não perdendo a esperança. Eu te agradeço muito. Passo a palavra para as meninas para a gente ir encerrando, que a gente tem 3 minutinhos. Muito obrigado, professora Mônica. Foi enriquecedora a sua fala, muito conteúdo, muita experiência, e nos valeu muito, e isso vai desencadear uma disseminação bem maior de todas as suas informações. Parabéns. Obrigada. Assim, foi um prazer enorme conhecê-la. E agradecer muito, você esclareceu bastante coisa, você agregou muito conhecimento nessa nossa manhã de segunda-feira. Te agradeço assim de coração, tá? Um grande beijo. Eu que agradeço, meninas. Eu adorei esse bate-papo, acho que é sempre gostoso, né? Com a experiência de vocês também, que é grande, né? Que ele já conhecia pessoalmente, por atuarmos na universidade como professoras e tal, mas conhecer vocês também, o trabalho que vocês desenvolvem. E é isso, como você falou, acho que vocês falaram, né? Esse é o nosso trabalho de formiguinha, né? Então, cada um de nós aqui foi... cada uma de nós aqui com a nossa experiência como formiguinhas, da gente conseguir fazer algum movimento, né, Kelly, para mudar essa realidade que ainda bem está mudando, né? A gente não tem mais a educação infantil como era há 10 anos. Está mudando. Precisa muita coisa ainda ser feita. Mas, né, este movimento dos últimos 10 anos tem sido bastante importante, né, para a gente pensar na criança na primeira infância. Sim, já fica aqui um convite para um outro bate-papo, tá? Vamos pensando com certeza. Uma outra temática de pesquisa que vocês têm dentro da neurociência, enfim, falar das inteligências, desenvolvimento das inteligências, a gente pode pensar, mas mais para frente marcar um outro se você tiver um tempinho para conversar. Agradeço muito, gente. Meninas, agradeço vocês também, né? A equipe toda que trabalha aqui de formiguinha, como a Mônica falou. E que a gente tenha um bom dia hoje, uma segunda-feira bem iluminada.
Uma boa semana para todas. Tá bom? Bem? Obrigada, gente. Grande beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.